Meu nome é Paul Medeiros Krause, sou formado em Direito aqui pela UFMG, em Belo Horizonte. Sou procurador do Banco Central há 16 anos, inclusive completei aniversário ontem de Banco Central. Me dedico ao apostolado do Rosário, à divulgação do Rosário. Pertenço à confraria de Nossa Senhora do Rosário de São João del Rei, que tem mais de 300 anos, e participo de um grupo do Rosário na Catedral da Boa Viagem, aqui em Belo Horizonte. Criei talvez a primeira página do Facebook para o Gustavo Corsão, que hoje tem aproximadamente 2.300 seguidores, dada a importância desse autor, injustamente esquecido. Tem também um blog que se chama Paul Krause, blog católico e cultural, eventualmente jurídico. E estou aqui no intuito de participar da melhor maneira possível desse importante congresso de literatura católica. Bom dia ou boa tarde, caríssimos participantes do Congresso de Literatura Católica. Hoje vamos ter a honra e o privilégio de falar sobre Gustavo Corsão Braga, um grandíssimo escritor brasileiro, carioca, um verdadeiro profeta dos nossos dias, profeta do século XX, um escritor católico de estilo clássico, que foi chamado de Segundo Machado de Assis. Gustavo Corsão Braga nasceu no Rio de Janeiro no dia 17 de dezembro de 1896, na virada do século. Então ele foi muito influenciado por aquela situação do Rio de Janeiro, Rio Antigo, da virada do século, ainda num outro ritmo bem diferente do Rio de hoje, um Rio bem mais tranquilo e bucólico, a capital do estado, a capital do Brasil, e o centro cultural também do Brasil, do Brasil e da América Latina. Ele perdeu o pai bastante cedo, a mãe dele ficou viúva com 5 filhos, ele era o segundo filho, e o pai dele, que era um pouco gastador, assim, um pouco desequilibrado com dinheiro, se chamava Francisco Braga, deixou a mãe dele numa situação muito difícil, de bastante penúria financeira. Então ela, no começo, teve que trabalhar com costura, apesar de ter uma boa formação, saber francês, saber tocar piano, ela teve que se dedicar à costura. E ele relata que ela levantava às 5 horas da manhã e trabalhava até altas horas da noite com costura para manter os 5 filhos. Agora, depois de um tempo, talvez com alguma solução das pendências do inventário, com algum recurso que ela tenha conseguido do inventário, ela conseguiu comprar umas carteiras e conseguiu um espaço e teve a genial ideia de criar o Colégio Corsão, onde o próprio Gustavo Corsão morava. Então isso para o nosso bem, para o bem dele e para o nosso bem, né? Essa maravilha providencial de ele, uma pessoa dotada de uma inteligência totalmente extraordinária, acima da média, ter sido criado dentro de um colégio, a casa dele ser um colégio. Então havia alunos que moravam nesse colégio, ele também morava, e ele começou aprendendo, mas também passou a ser professor. E sempre com aquela inteligência, com uma inteligência prodigiosa. Aos 7 anos ele conseguiu umas lentes e construiu uma primeira luneta. E já usava a luneta para tentar encontrar os habitantes da Lua.
com 10 anos de idade, ele já lecionava aritmética por 10 mil contos de réis. Ele dava aulas de aritmética. Depois, nos esportes também se saía muito bem, ganhou um concurso de saltos na adolescência, depois passou a lutar esgrima, a se dedicar à esgrima, teve aulas de piano, de violino, depois de pintura também, se dedicou ao xadrez, chegou quase a ganhar o campeonato nacional de xadrez, só não ganhou porque ele abandonou a competição, porque ele mesmo diz que, se não me engano, ele tinha já 15 vitórias consecutivas no campeonato e a vitória dele era praticamente certa, como campeão brasileiro de xadrez. Mas ele teve que abandonar por alguma situação o campeonato e não levou o título, mas teria ganho. Então é uma coisa assim muito interessante a respeito do Gustavo Corsão, essa inteligência diversificada. Porque normalmente as pessoas são muito boas em uma coisa só, ou em duas ou três, mas ele tinha essa capacidade, essa inteligência diversificada, essa capacidade de se sobressair em tudo que ele fazia, em praticamente tudo que ele fazia. Aos 16 anos ele entrou na faculdade de engenharia, prestou o vestibular com 16 anos e já entrou na faculdade de engenharia, a antiga escola politécnica, que hoje se chama Faculdade de Engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Depois de 3 anos de curso, ele abandonou a engenharia para se dedicar à astronomia de campo no Mato Grosso, no centro do Brasil, para medir as coordenadas geográficas no interior do Brasil. Pegou malária e teve que voltar para o Rio de Janeiro. E dizem os biógrafos que ele voltou transformado para o Rio de Janeiro. Nessa altura ele tinha 20 e poucos anos. Foi para o Mato Grosso, se não me engano, por volta de 19 anos. Abandonou o 3º ano, né, de engenharia. E depois que voltou ao Rio de Janeiro, se dedicou sempre a engenharia, normalmente voltado para o campo das telecomunicações ou da eletrônica. Então, trabalhou um tempo em astronomia de campo no Rio de Janeiro, nas cidades do interior do Rio de Janeiro, aí já até casado com a Diva Corsão. Depois trabalhou na Companhia de Força e Luz do Rio de Janeiro e em eletricidade industrial, em alguns setores lá do Rio de Janeiro. Depois na Radiobras, uma coisa interessante que demonstra assim, o espírito empreendedor e a capacidade do Gustavo Corsão é que ele participou do grupo que fez responsável pelas primeiras transmissões de rádio transoceânicas da América Latina toda. Ele e um companheiro dele, Carlos Lacombe. Então ele foi pioneiro nesse campo da engenharia aplicada às telecomunicações, as primeiras transmissões transoceânicas de rádio. Ele também foi o técnico responsável e participou da primeira iluminação do Cristo Redentor, da inauguração das luzes do Cristo Redentor. E eu acho que isso diz muito, é até simbólico, sobre o Gustavo Corsão, porque, na verdade, ele também ilumina ainda hoje as mentes, né? Ilumina ainda hoje o Brasil com a luz de Cristo, com a sua doutrina, os seus escritos, né? Dissipa as trevas da dúvida de tantas pessoas que buscam a Cristo, às vezes com dificuldades ou com obstáculos no caminho, e ele ainda continua com esse papel de iluminar o Cristo Redentor no Brasil. Um dado interessante, quando ele ia se embrenhando na técnica, na engenharia, e foi perdendo a fé do batismo. E foi se tornando totalmente cético e se aproximando muito do comunismo. Mas ele sempre teve muitas amizades, inclusive essas amizades frequentavam muito a casa dele. Ele relata isso no primeiro livro dele, A Descoberta do Outro, escrito em 1944, após a conversão dele, que ele teve essa fase bastante cética, bastante envolvida só com a ciência, com a engenharia, com os galvanômetros, e que
praticamente havia uma célula comunista na casa dele, ou quase isso, assim, amigos simpatizantes do comunismo, né? E eles iam com muita frequência à casa dele à noite, algumas vezes até para jantar e tal. E ele se viu envolvido nisso. E a mulher dele, sempre muito católica, muito dedicada à religião, e até que ele quase foi assumindo compromissos mais sérios assim com o comunismo, com uma outra célula comunista, assim, até que a mulher dele morreu. E isso foi um grande impacto para ele. Tudo em que ele acreditava desmoronou de uma certa forma, né? E chamou muita atenção para ele, chamou muita atenção dele a visita de um frei franciscano que foi levar os últimos sacramentos e a comunhão para a mulher dele. A mulher dele sempre foi uma influência muito positiva nele, com um aspecto de crítica a essas posições que ele tinha comunistas, né? Ele fala na Descoberta do Outro que um dia a mulher dele lançou uma frase para ele que foi implacável, que ele, depois de ter discutido lá a noite inteira com os amigos, propondo problemas para solucionar as questões do mundo, a miséria do mundo e tudo mais, e quando ele foi deitar e se encontrar com a mulher dele virou para ele e disse uma frase implacável: "Vocês são ridículos." Aquilo foi um baque tremendo para ele. E ele fala que até muitas vezes à noite, quando ele ia dormir, ele esperava a mulher dormir, porque tinha medo que ela lançasse sobre ele uma frase razoavelmente implacável. Alguma frase desse tipo assim: "Você é ridículo, vocês são ridículos", ou alguma coisa desse tipo, demonstrando a insanidade das ideias que eles discutiam. Então, depois da morte da mulher dele, que foi em 1939, ele já perto aí dos 40 anos, e trabalhando na Radiobras como um engenheiro brilhantíssimo, e, embora não tivesse ainda o curso, o diploma formalmente tirado, né? Ele teve contato com engenheiros até de outros países, e foi um engenheiro inglês que deu um livro para ele do Chesterton, A Bola e a Cruz. E também, não me lembro agora se foi esse mesmo engenheiro inglês ou uma outra pessoa, deu um livro para ele também do Jacques Maritain, sobre a inteligência e a sua própria vida, se não me engano. Reflexões sobre a inteligência e sua vida própria, do Jacques Maritain. Esses dois livros, somados à perda e o vazio da morte da mulher dele, foram produzindo uma profunda mudança interior no Gustavo Corsão, porque ele era um homem de uma inteligência brilhante e foi vítima de uma coisa que outras pessoas também sofreram. O Brasil teve, desde a sua origem, tem alguns problemas na sua formação religiosa. Uma piedade popular afetiva, mas às vezes sentimental demais e pouco profunda, forte na afetividade, forte no sentimento, mas sem muita robustez intelectual, que não satisfaz pessoas mais exigentes do ponto de vista intelectual. Então essa fé um pouco diluída, um pouco afetiva e sentimental, não cativava mais o Gustavo Corsão, fez com que ele perdesse a fé do batismo, abandonasse a fé do batismo. Isso aconteceu também com Santo Agostinho. Por acaso eu estou lendo atualmente uma biografia de Santo Agostinho, que chama Agostinho, o bispo, o homem, o pastor, o místico. O Santo Agostinho aconteceu a mesma coisa. A formação religiosa que ele recebeu de Santa Mônica ou em contato com as pessoas de Tagaste era uma formação que não era suficiente para o intelecto dele. Então, com o tempo, achando que o catolicismo era só aquilo, ele também abandonou a fé. O Gustavo Corsão a mesma coisa. Mas tanto Santo Agostinho, com os autores com Santo Ambrósio e outras pessoas que ele pôde conhecer, outros autores que ele pôde conhecer na época, e o Gustavo Corsão
com o Chesterton e o Jacques Maritain, ele pôde desfazer a ideia errada que ele tinha do catolicismo. Pôde encontrar no catolicismo a resposta para as indagações profundas que ele tinha e que achava que o catolicismo não podia fornecer. Então, esses autores produziram uma retificação da inteligência do Gustavo Corsão, vamos dizer assim. Ele usa essa expressão no livro Três Alqueires e uma Vaca, que é o segundo livro que ele escreveu em 1946. É um ensaio sobre toda a obra do Chesterton. E então ele diz que a obra de Chesterton produziu nele um grande abalo, como os verdadeiros grandes livros produzem no leitor dos sonhos de um grande escritor. Devolve o leitor a si mesmo, faz a pessoa ser o que ela é. Então, o Gustavo Corsão diz que o Chesterton produziu esse abalo nele, o devolveu a si mesmo, retificou a inteligência dele, fez com que ele fosse o que ele realmente era, fez com que ele se encontrasse. Então, esses livros aproximaram muito o Gustavo Corsão do catolicismo. Além disso, ele entrou em contato com pessoas do Centro Dom Vital, que foi uma das coisas mais esplendorosas que aconteceu na Igreja Católica do Brasil, tanto no século passado, no século XX, como talvez em toda a história da Igreja brasileira. Foi um renascimento, um ressurgimento da Igreja no Brasil, um ressurgimento intelectual da Igreja, atendendo muito a um apelo do Papa Leão XIII, que convidou a Igreja a voltar a São Tomás, na encíclica Aeterni Patris. Todo esse movimento, o surgimento do Centro Dom Vital, em 1919, com o Jackson de Figueiredo, depois com o Alceu Amoroso Lima, que passou a ser o presidente do Centro Dom Vital, a partir de 1928. Todo esse florescimento da intelectualidade católica no Brasil foi uma consequência do chamado do Papa Leão XIII a esse engajamento intelectual dos católicos na vida filosófica, na vida do pensamento, e com uma volta a São Tomás. Então, não por coincidência, os dois autores que produziram a conversão do Gustavo Corsão também foram convertidos, eles também se converteram. O Jacques Maritain chegou a fazer um pacto de suicídio com a Raíssa Maritain, porque eles não encontravam sentido na vida, não encontravam sentido nas filosofias que eles conheciam, e pensavam, se a vida não tem sentido, é melhor nós dois suicidarmos mesmo, né? Mas eles, aos poucos, em razão das amizades e das leituras, eles foram descobrindo São Tomás, Jacques Maritain e a Raíssa Maritain. O mesmo se deu com Chesterton também, que também foi profundamente influenciado por Santo Tomás. Então, assim, o Gustavo Corsão pertence a esse movimento que não aconteceu só no Brasil, aconteceu mundialmente, de uma reaproximação da Igreja e dos leigos de São Tomás e da vida intelectual da Igreja e dos debates públicos em sociedade. Aquela fase racionalista do século XIX, as teorias liberais e tudo mais, num primeiro momento elas levavam a vantagem nos debates públicos, mas depois, com esse chamado do Leão XIII, com o engajamento dos intelectuais católicos, com a redescoberta de São Tomás, o jogo se virou. Os intelectuais católicos eram canhões de grosso calibre, eram um arsenal poderosíssimo, e eles viraram o jogo. Gustavo Corsão até fala que na descoberta do outro, que se antes até qualquer engraxate ou qualquer barbeiro podia tirar onda em cima dos intelectuais católicos, naquela fase, quando ele escrevia o livro A Descoberta do Outro, o jogo é o contrário. Eles poderiam zombar de qualquer pensador racionalista ou liberal, porque eles viraram completamente o jogo. Os argumentos deles eram insuperavelmente melhores, né? E com essa aproximação do Centro Dom Vital, ele conheceu também o Alceu Amoroso Lima,
Inclusive tem uma parte interessante do livro A Descoberta do Outro, em que um amigo dele diz a ele, vendo a busca que ele vinha fazendo da sua aproximação, reaproximação ao catolicismo, um amigo dele falou assim: você precisa conhecer o Alceu. Eu acho até bonita essa frase, né? Porque parece que essa frase até se destaca um pouco do livro, né? Talvez essa frase vale para todos nós, né? Para todo católico, para todo intelectual católico. Você precisa conhecer o Alceu, você precisa conhecer o Corsão, os dois grandes intelectuais católicos do século passado, que são, num certo sentido, pertencem a uma espécie de patrística brasileira, são padres da Igreja do Brasil, né? Como um Tertuliano, como um Santo Agostinho, né? São padres da Igreja. Você precisa conhecer o Alceu, precisa conhecer o Corsão. Então ele se aproximou do Alceu Moroso Lima. O Alceu Moroso Lima também o pôs em contato com o Mosteiro de São Bento, e o Mosteiro de São Bento do Rio de Janeiro e o Centro Dom Vital, eles reuniam a nata da intelectualidade católica do Brasil daquela época. O Rio de Janeiro ainda era a capital, né, do Brasil, e os monges também sempre muito dedicados ao estudo, à contemplação, o estudo também de São Tomás, a renovação litúrgica também, ao apreço à liturgia. Então, foi nesse contato e nesse ambiente que a vocação do Gustavo Corsão como católico, como escritor, como padre da Igreja, se eu posso dizer assim, foi nesse ambiente magnificamente desenhado, pintado pela Divina Providência, que a vocação do Gustavo Corsão surgiu. Ele se converteu à Igreja, então, em 1939, 3 anos depois da idade da mulher dele, que também morreu grávida, e a ela tinha sido recomendada até a realização do aborto, porque era uma gravidez de risco. E a mulher não quis abortar, e ele respeitou, mesmo não tendo fé, respeitou a decisão da esposa, e ela morreu no dia 1º de julho de 1936. Em 1939 ele se converteu, após essas leituras e essa aproximação com o Alceu Moroso Lima, o Mosteiro de São Bento e o Centro Dom Vital. E em 1944 ele escreve um livro absolutamente maravilhoso, é o seu primeiro livro. Não sei se foi o Alceu Moroso Lima que usou essa expressão que eu acho belíssima, com esse primeiro livro ele arrombou com pé de cabra, ou com pé de cabra de anjo, uma coisa assim, as portas da literatura brasileira. Foi um estrondo, foi uma coisa assombrosa, o surgimento desse livro. A primeira edição da Descoberta do Outro, que foi lançada em 1944, se esgotou em menos de 15 dias. A segunda edição, em menos de um mês. E a terceira edição, antes de 2 meses. Para nós termos uma ideia do impacto que foi esse livro na literatura brasileira. E não só em termos de doutrina católica ou de exposição de doutrina católica, mas em termos de literatura mesmo, de beleza, num estilo clássico, bonito. Se nós repararmos bem, o Gustavo Corsão ele tem uma prosa poética, uma prosa lírica, é uma poesia em forma de prosa. Se nós examinarmos bem o modo dele escrever, a escrita dele tem um ritmo, as frases têm uma métrica, e os adjetivos são milimetricamente, cuidadosamente escolhidos e até invertidos. Ele tinha um hábito de colocar o adjetivo antes do substantivo, o que dava uma classe, assim, uma beleza, um refinamento incomparável nos escritos dele. E a crítica percebeu isso de cara, os leitores perceberam isso imediatamente com a Descoberta do Outro, né? Esse foi o primeiro livro, e ele se tornou imediatamente famoso e conhecido, como um livro de uma profundidade muito grande. Nesse livro ele relata então a conversão dele, esse passo do comunismo, do período cético do comunismo até a conversão, até se tornar oblato beneditino.
ele aderiu mais estreitamente à ordem beneditina, né? Chegou a se tornar o oblato beneditino. E uma curiosidade, ele tomou o nome de Paulo. Como beneditino, o nome dele era Paulo. Achei interessante, porque São Paulo também é um grande pensador católico, né? Assim, o apóstolo que mais difundiu a mensagem de Cristo, né? Que tem uma teologia refinada, né? São Paulo, as cartas de São Paulo têm uma teologia mais desenvolvida do que a dos evangelhos, né? Então, foi uma escolha muito feliz até do nome dele como oblato beneditino. Uma coisa, só o começo da descoberta do outro, eu acho que já vale o livro todo. Eu até memorizei o começo desse livro. Eu falo assim: num romance de Alexandre Herculano, um personagem faz à sua namorada uma pergunta patética no gosto da época. Sabes tu, Ermengarda, o que é passar 15 anos amarrado ao próprio cadáver? Eu acho absolutamente sensacional o começo desse livro. E aí ele diz que ele não se recorda se Ermengarda sabia o que era passar 15 anos amarrado ao próprio cadáver, mas que ele sabia o que era 15 anos passar amarrado ao próprio cadáver, porque ele passou 15 anos amarrado à técnica, 15 anos amarrado à engenharia e com total ignorância da vida espiritual. Então, o desenvolvimento dele como cientista, como engenheiro, se deu a custo de uma atrofia. Ele mesmo usa essa expressão, atrofia. Esse desenvolvimento se deu a custo de uma atrofia da vida espiritual, da vida interior que ele deixou de ter. E, inclusive, ele fala que ele se dedicou tanto à engenharia e à técnica que um dia quando ele foi se dar conta, ele não sabia nem o nome do presidente da República. Não sabia nem quem era o presidente da República da época. Esse livro tem uma passagem, uns trechos muito interessantes também, em que ele fala sobre as virtudes teologais: a fé, a esperança e a caridade. Ele fala que as virtudes teologais correspondem a 3 sensos que a alma humana possui, 3 antenas, vamos dizer, que a alma humana possui. O senso de objetividade, que corresponde à potência da alma, da inteligência. O senso do tempo, que corresponde à virtude teologal da esperança e à potência da alma, da memória. E o senso de alteridade, que corresponde à virtude teologal do amor e também a necessidade do homem de praticar e viver a caridade, e ligada à potência da alma, da vontade, né? A potência da vontade. A primeira, a da inteligência, o senso de objetividade, ligada à potência da alma, da inteligência, da inteligência e ligada à fé. Então são muito interessantes essa parte do livro sobre as virtudes teologais e esses 3 sensos da alma humana, né? Depois, como eu já disse, em 1946, então já muito famoso nos meios católicos, passando a escrever crônicas semanalmente nos principais jornais do Brasil, Estado de São Paulo, o Globo, se não me engano a Gazeta do Povo, lá de Porto Alegre, ou de Curitiba, se não me engano, também em Salvador, em jornais de Salvador, vários jornais do Brasil. Ele foi se tornando cronista, às vezes escrevendo 2 crônicas inéditas por semana. Então, já com essa atividade de escritor e muito engajado no Centro Dom Vital, em 1946 ele escreveu 3 Alqueires de uma Vaca, que é o segundo livro dele, que é um ensaio sobre Chesterton, a obra de Chesterton. Foi um dos melhores livros que eu já li na minha vida, esse livro. Apesar de ser um ensaio, poderia dar a impressão de ser um livro de uma leitura pesada, uma leitura difícil, já que uma análise crítica assim, do pensamento da obra de Chesterton, né? Mas é uma leitura leve, divertidíssima, apesar de bastante profunda. Assim, ele fala com bastante conhecimento de causa, com bastante conhecimento de Chesterton. É uma leitura deliciosa.
mesmo sendo profunda. Eu destacaria a importância que ele dá aos bons livros, aos bons autores, a literatura que é verdadeira, a literatura que é falsa. Ele fala da dificuldade que às vezes há de uma pessoa no entulho de que o mundo está cheio, encontrar os bons e os verdadeiros autores, as boas e verdadeiras obras, como aconteceu com ele ao encontrar Chesterton. E fala até que parece que há uma certa liturgia, até umas certas preparações ou caminhos até esse encontro, esses encontros transformadores, né, com as verdadeiras obras, as obras que transformam, né? Então, além do elogio aos grandes autores, aos grandes livros, a necessidade de se encontrar bons autores e bons livros, ele defende muito a doutrina social católica, a doutrina social da Igreja nesse livro, com base em Chesterton e também com alguma contribuição original dele. E 3 partes também eu destacaria nesse livro. Ele fala, tem uma parte que ele trata assim, uma espécie de subtítulo ou parte do livro, assim, para não ser doido. O que é necessário para não ser doido? Aí ele resgata o pensamento de Chesterton da importância do mistério, a importância da fé, a importância até dos contos de fadas, né? A ética dos contos de fadas. Então ele fala que o doido é a pessoa que mais tem razão no mundo. O Chesterton falava isso. Se você quer descobrir que uma pessoa é doida, doida é a pessoa que mais insiste numa coisa, é a pessoa que está mais convencida das razões dela. E ao contrário, a pessoa que não está fechada no raciocínio dela, nos esquemas mentais dela, é a pessoa sã, é a pessoa que é realmente livre, é uma pessoa que realmente tem abertura para o mistério, uma abertura para o infinito, uma abertura para o desconhecido, uma abertura para as verdades da fé que transcendem a razão humana, não são contrárias, mas transcendem a razão humana. Não é que as duas razões são conflitantes, a razão humana é limitada, mas ela tem que estar aberta a uma razão maior do que ela. Então, o mistério é isso, é essa abertura da razão humana para uma razão que é maior do que ela, é superior a ela, não a contradiz, mas é superior a ela. Então ele diz que para não ser doido é necessário acreditar no mistério, acreditar nos contos de fada ou levar em conta a beleza que há nos contos de fada, como o Chesterton sustentava na obra dele. Depois, uma outra parte, chave também do livro, é para não ser bárbaro. Aí fala da importância do respeito aos compromissos, e inclusive em relação ao casamento. Assim, é próprio do ser humano tomar decisões definitivas, ser capaz de tomar decisões responsáveis e definitivas. Então, se eu assumo um compromisso com uma mulher, com a minha esposa, um compromisso definitivo, e não sou capaz de honrar esse compromisso, de honrar essa promessa, eu tenho um comportamento de bárbaro, um comportamento de pessoa não civilizada. Então é necessário esse respeito à tradição, ao respeito à herança que a gente recebe dos antigos, e a respeito dos compromissos também. A tradição também não deixa de ser uma espécie de compromisso com os antepassados, né? Uma espécie de promessa ou confiança no que os antepassados nos transmitiram. Então esse respeito à promessa, à palavra dada e aos compromissos, à tradição, é necessário para não voltar a ser bárbaro. E por último, uma outra parte importante do Três Alqueires e uma Vaca, muito importante aliás, que é o que dá até o nome do livro. Essa frase é tirada do Chesterton, né? Três Alqueires e uma Vaca, é da importância de que cada pessoa tenha sua propriedade privada, sua propriedade própria, por menor que ela seja. O homem precisa ter pelo menos 3 alqueires e uma vaca para não ser escravo. Então, essa é a outra parte do livro, né? Para não ser escravo. Aí ele desenvolve a necessidade da propriedade privada e que não pode haver uma disparidade tão grande entre as propriedades, de forma que o dono da companhia de bondes
seja tão rico que ele também possua todas as casas. Ele não pode ser dono de tudo. A propriedade dele não pode, as propriedades dele não podem ser tão colossais que inviabilizem a propriedade do pequeno trabalhador rural, do pequeno trabalhador ou funcionário público, em que ele seja senhor absoluto. Eu até tem uma parte muito bonita nesse livro que me agrada muito, que ele fala assim: e quando o mais humilde funcionário público, no fim do seu dia do trabalho, chega em casa, abre a porta e entra na sua casa, ainda que a casa dele só tenha uma mesa e uma cadeira, ele na verdade ele não está entrando numa casa, ele não está sentando numa cadeira. Quando ele abre a porta, aquelas chaves são as chaves da porta de um reino. Ele está abrindo as portas da chave de um reino. E ali, como Adão, ele põe o nome nos animais. O gato, ele põe o nome no gato. Ele é senhor do gato. Ele escolhe o nome do gato e põe o nome do gato. Como Adão põe o nome dos animais. Então, é bonito também essa alusão que ele faz a Adão, que ele diz o seguinte, que todos nós deveríamos nos lembrar que o nosso primeiro pai, Adão, foi um proprietário rural. Foi também um proprietário rural, e que põe o nome nas coisas, né? Põe o nome nos animais. E todos nós temos direito também a ter uma pequena propriedade que seja uma expansão da nossa personalidade. E aí ele faz uma crítica ao capitalismo e também ao socialismo, e também ao pensamento liberal. Fala que são concepções técnicas do ser humano, assim, então estão comprometidos pelo cientificismo, uma visão exageradamente técnica do ser humano, que despreza a religião e despreza a filosofia. Ele, utilizando a ideia do Chesterton, ele diz que o capitalismo, na verdade, ele é contrário à propriedade, porque o resultado do capitalismo não é a defesa da propriedade privada, porque só alguns têm propriedades gigantescas, e a maioria das pessoas não tem propriedade nenhuma. Então, na verdade, o capitalismo ele é uma negação, num certo sentido, é uma negação da própria propriedade, do direito de propriedade privada. E o socialismo, também, quando confere essa propriedade ao Estado, que é tratar todas as pessoas como iguais, sem serem, as pessoas têm capacidades diferentes, e quando as propriedades pertencem ao Estado, também negam ao homem essa possibilidade de se realizar e prometem ao homem um paraíso na Terra que é impossível de se alcançar, né? A gente deve se esforçar de transformar a humanidade, transformar o mundo, mas o paraíso na Terra é impossível, né? E ele diz que se no capitalismo há um desumanismo exacerbado, no capitalismo, se há um grande desumanismo, assim, um prejuízo moral para o homem muito grande, no comunismo essa desumanidade chega à máxima perfeição. No comunismo a desumanidade chega à máxima perfeição. O esboço já está feito no capitalismo, mas no comunismo se chega à desumanidade máxima, né? Depois de Três Alqueires e uma Vaca, o Gustavo Corsão escreve seu único romance, Lições de Abismo. Foi escrito em 1950. O escritor Menotti Del Pica classifica esse romance como a maior obra de ficção já escrita no Brasil. Esse livro ganhou prêmios da Unesco, foi traduzido em várias línguas, holandês, polonês, inglês, se não me engano, oito línguas. E também teve um impacto muito grande. Inclusive é o livro do Gustavo Corsão mais conhecido, né? O que as pessoas mais conhecem, é o que teve mais reedições e é o que é mais fácil de encontrar nas livrarias. O mote do livro é parecido com o da morte de Ivan Ilitch, do Tolstói, de uma pessoa bem instalada na vida, que descobre que está com uma doença terminal, leucemia, e começa a reexaminar as opções que ela fez no passado. Que ele
ele passa a analisar criticamente as escolhas que ele fez e também ao ceticismo que ele chegou. E será que agora, à beira da morte, esse ceticismo vai ajudá-lo em alguma coisa? Não vai haver nada depois da morte? Então o professor José Maria que é o protagonista do livro, começa a se questionar sobre isso, né? Nesse meio tempo ele já perdeu a esposa o traiu, o filho também não dava muita bola para ele e tal, mas ele vai fazendo um progresso interior e vai se convertendo ao longo do livro. E a gente tem a feliz impressão de que no final do livro, nas últimas páginas, já quando ele está prestes para morrer, a morte, quando chega, já o colhe maduro, vamos dizer assim, ele já está suficientemente amadurecido e pronto para a morte quando ela chega. Há uma passagem belíssima nesse livro, 2 trechos muito belos que eu destacaria, que é o que o protagonista, o professor José Maria, um professor universitário, muito culto, tudo, ele resolve fazer uma doação um presente totalmente gratuito a uma balconista de uma lanchonete, e vai a uma joalheria e compra os melhores rubis que existiam nessa joalheria, os famosos rubis de Burma. Eu nem sabia, eu só descobri quando eu li esse livro, não sabia que esses rubis de Burma eram tão famosos, né? Então o professor José Maria, num gesto totalmente gratuito, meio que se reconciliando consigo mesmo, se reconciliando com os homens, com Deus, ele tem esse gesto totalmente gratuito de comprar esses rubis de Burma e doar para uma balconista de cafeteria, que se viu numa cafeteria. Até porque ele via o tanto que essa mulher sofria, quantas 1000 xícaras ela servia por dia, né? Num gesto mecânico, assim, um gesto terrível, uma repetição quase que insuportável. Ele quis ter esse ato de generosidade. É muito bonita essa página. Tem também há também um trecho belíssimo nesse livro de uma análise sobre o Natal. Ele faz uma crítica à sociedade nessas páginas sobre o Natal, faz uma crítica ao consumismo. E ainda há um trecho especialmente interessante do livro em que ele fala assim, que a humanidade escolheu o dia do nascimento de um pobre, o dia do nascimento de Cristo, para causar a maior das humilhações aos pobres. É o dia que o pobre é mais desrespeitado, assim, porque o consumismo fica todo exacerbado justamente na data em que se comemora o nascimento do maior dos pobres, né? De Deus que se despojou da sua divindade, se tornou homem e nasceu na pobreza. Mas aí essa data parece que foi escolhida pelo mundo para causar a maior humilhação possível ao pobre. Então é interessante a descrição que ele faz do Natal nesse livro. Depois das lições de abismo, ele escreve As Fronteiras da Técnica. É um assunto que ele já tinha começado a desenvolver em outros livros, né? Sobre os limites da ciência, né? Até onde a ciência pode ir. Então ele diz assim, a ciência em si mesma é uma coisa maravilhosa, é um dom de Deus e capaz de coisas prodigiosas. Mas se ela é colocada no lugar de Deus, ou no lugar da religião, ou no lugar da filosofia, ela vira calamidade. Na verdade, não é a ciência que cria a bomba atômica, são as filosofias que estão em voga, né? O abandono da religião, abandono da metafísica, né? Então, colocar a ciência como critério moral, ou critério das escolhas do ser humano, resulta em calamidade. A ciência é incapaz de resolver questões morais ou questões filosóficas. Na descoberta do outro, ele já fala assim, durante um período ele teve o receio de ter câncer de pulmão. Ele foi fazer exames de pulmão, que ele estava desconfiado de ter algum problema no pulmão, talvez um câncer. Então e já tinha até se conformado um pouco com essa situação de eventualmente ter um câncer, já até pensava o que ele ia fazer da vida em relação a isso. Mas aí quando ele foi ao médico e descobre que os pulmões dele são normais,
ele ficou perplexo, ele pensou assim, eu não sei o que fazer com os meus pulmões normais. O que eu vou fazer agora com meus pulmões normais? Porque a ciência não tem como responder isso para ele. A ciência tem como dizer assim, se os pulmões dele são doentes ou estão sadios. Mas a ciência não pode dizer a ele o que fazer com o pulmão normal dele, com os pulmões normais dele. Se ele vai ministrar aulas, se ele vai expandir o evangelho, se ele vai continuar nas aulas de esgrima, ou no xadrez, ou lecionando engenharia. Então, isso demonstra a total incapacidade da ciência para coisas banais, né? O que fazer com a minha saúde, o que fazer com meus pulmões normais? É genial essa ideia do Gustavo Corsão. Esse livro, então, ele escreveu em 1951, um ano depois de Lições de Abismo, As Fronteiras da Técnica. Depois, em 1957, ele publicou uma coletânea de crônicas, 10 anos, chamado 10 anos. É uma reunião de crônica, reunião das crônicas que ele escreveu durante 10 anos, por isso o título do livro, 10 anos. Depois, em 1958, um ano depois de 10 anos, ele escreve um livro também absolutamente extraordinário, Claro Escuro, que é um ensaio sobre sexo, casamento, família e outros assuntos. Esse livro, eu tenho até 2 exemplares desse livro, Claro Escuro, porque eu tenho uma edição que eu comprei no sebo, na verdade não comprei, eu ganhei da Camila Favaro, não sei se ela vai assistir essa palestra aqui, provavelmente assista. Então eu tenho uma edição mais antiga, que a Camila Favaro gentilmente me cedeu, sabendo que sou um apaixonado pelo Gustavo Corsão, e tem uma edição posterior que eu só mantive por causa da introdução, porque tem uma introdução absolutamente genial, essa edição última, né? Se não me engano é a terceira, e o Gustavo Corsão pôs nessa introdução assim, um título assim, Uma Introdução Perdida e Agora Achada, porque ele tinha escrito essa introdução para a primeira edição do livro, mas perdeu a edição, perdeu a introdução, e o livro foi lançado sem ela. Mas depois, por ocasião da terceira edição, não sei se foi a segunda ou a terceira, acho que foi a terceira, ele reencontrou essa introdução e inseriu no livro. E é algo absolutamente magnífico essa introdução. Já começar pelo título, né? Uma introdução perdida e agora achada, que lembra a parábola do filho pródigo, né? Uma alusão à parábola do filho pródigo. Nessa introdução, ele fala também da importância da boa literatura e dos bons livros, e que é em torno de sinais elevados que os homens se congregam, em torno da literatura mais elevada, da obra de arte mais elevada, em torno dos mastros, dos faróis, que os homens se congregam e se reúnem. Então ele diz que a literatura, a obra, ela não tem que se esforçar por ser popular, assim, ela não tem que se despir de qualidades, se despir de beleza para se tornar mais popular. Não, é o povo que tem que fazer o esforço da elevação. Tem que haver um esforço de elevação. O escritor tem que dar o máximo de si, mas o leitor também tem que dar o máximo de si. Porque é em torno de sinais elevados que os homens se congregam e se reúnem. E aí nesse livro ele trata da indissolubilidade do casamento, percebendo que no Brasil havia o perigo da legalização do divórcio, percebendo uma certa apatia até da igreja ou dos intelectuais da igreja, ele pensou assim, eu tenho que fazer alguma coisa, eu vou escrever um livro contra a indissolubilidade, contra o divórcio, defendendo a indissolubilidade do casamento, mas só à luz da razão natural. Então ele procura argumentar o livro todo à luz da razão natural, não querendo impor goela abaixo os dogmas da igreja às pessoas que não são religiosas, mas demonstrando por A mais B, à luz da razão, da lei natural, que o divórcio é um prejuízo para a família, prejuízo para os filhos, para os próprios pais e um prejuízo para a própria sociedade. Já no começo do livro ele cita Santo Agostinho
e diz o seguinte: a defesa da casa implica a defesa da cidade implica a defesa da casa e assim reciprocamente. As duas coisas são indissociáveis. Se eu quero defender a minha casa, eu preciso defender a cidade. Se eu quero defender a cidade, também tenho que defender a minha casa. Então, para dizer o seguinte, a célula da sociedade é a família. Se a família se torna cancerosa, se a família se divide, a sociedade também se desintegra. Então, a cidade inteira, a cidade como sociedade inteira se desintegra e chega ao caos. Há um capítulo muito interessante também desse livro cujo título é Os Inocentes Castigados. Porque na discussão do divórcio parece que os direitos são só os do casal, os do pai ou da mãe, os do cônjuges, os direitos dos cônjuges, e não se pensa nos inocentes castigados, nas verdadeiras vítimas do divórcio. Ele argumenta dizendo o seguinte: os amigos da família, os amigos dos noivos, eles viram aquele progresso da amizade que virou namoro, do namoro que virou noivado e do noivado que depois virou casamento. Eles viram esse processo de estreitamento dos vínculos entre os noivos, entre os cônjuges. Mas os filhos não. Os filhos, quando eles nascem, o pai e a mãe já estão ali na casa, já tem aquele vínculo consolidado. Então, o divórcio para o filho, que já está acostumado a ver os pais juntos, dentro da mesma casa, naquele ambiente, é como se fosse uma desordem cósmica. Assim, é como se o sol passasse a brilhar de noite e a lua tomasse o lugar do sol de dia. Ou como se estrelas caíssem. É um desarranjo no universo, uma desordem cósmica. Eu achei muito bonita essa comparação, porque os filhos já chegam dentro de uma situação consolidada. Há outras coisas que eu destacaria nesse livro. Ele analisa a obra de alguns psicólogos, né, e critica muito essa invasão da ciência no campo da moral, né, no campo da religião, especialmente no da moral. Ele critica certas posições de psicólogos que dizem que a infidelidade conjugal, por exemplo, seria como uma doença, né? Como seria um mero resfriado. Ele cita um caso lá de uma senhora que foi conversar com ele e que foi conversar com um psicólogo também, o psicólogo se queixando do marido ser infiel. Aí o psicólogo falou com essa senhora: não, isso é normal. A infidelidade do seu marido é normal, ele está só doente, trata a infidelidade dele como se fosse um mero resfriado. Não é assim, né? O Gustavo Corsão argumenta: não é assim, não é assim que as coisas funcionam. E ele sustenta também que até nas neuroses tem um fundo de egoísmo nas neuroses, as doenças psíquicas, né? Se a pessoa for analisar bem, tem uma ligação também das doenças psíquicas com o modo moral ou sem moral que a pessoa vive. Então, tem uma repercussão no egoísmo, na saúde psíquica da pessoa. Então, são muito interessantes essas abordagens que ele faz sobre o divórcio e o casamento. E ainda no final do livro tem um anexo que trata o casamento como uma ideia burguesa, né? Muita gente acha o divórcio como uma ideia, uma reivindicação burguesa. Que a maioria das pessoas acha, ou pelo menos hoje em dia, sustenta que o casamento é uma invenção burguesa, que é a questão de aparência, assim, a aparência de normalidade, a aparência de boa família. Ele sustenta o contrário, e tem um anexo de até um outro autor no final do livro, que desenvolve essa ideia, que o divórcio sim que é uma reivindicação burguesa. Que se você pegar aquele História do Casamento do Eduard Westermarck, ele demonstra que o casamento sempre foi uma constante na história da humanidade e sempre houve um rito que marcava a celebração do casamento nas diversas culturas, não só no cristianismo, nas diversas culturas o casamento
sempre foi importante. Então, essa incapacidade de viver os compromissos e de querer o prazer, de querer uma vida cômoda, isso é uma reivindicação burguesa, né? É uma ideia burguesa e o divórcio, então, é uma reivindicação burguesa, uma ideia burguesa. Depois de Claro Escuro, ele escreve O Desconcerto do Mundo, que é também um ensaio. Ele escreve esse livro em 1965. Até aqui a gente pode analisar, pode fazer uma consideração, né? Que os dois gêneros literários que o Gustavo Corsão mais utilizou foram os ensaios para os livros e as crônicas nos artigos de jornal, né? Então, em relação aos livros, só tem uma obra de ficção, um romance, que é o Lições de Abismo. A Descoberta do Outro é uma autobiografia, eu até chamaria de As Confissões do Gustavo Corsão. O Gustavo Corsão tem essa grande semelhança com Santo Agostinho. Ele tem as confissões dele e tem também a Cidade de Deus dele, a obra magna dele, que são os dois amores, duas cidades. Então, a Descoberta do Outro é uma autobiografia, mas também tem nuances de ensaio, tem características de ensaio. Aquela questão dos três sensos que eu falei mais cedo, né? O senso de alteridade, o senso em relação ao tempo, o senso o primeiro ligado à inteligência, que eu agora me esqueci o nome. Também tem ensaio, também é uma espécie de ensaio, a Descoberta do Outro. Então é o gênero literário que ele mais utilizou nos livros. O Desconcerto do Mundo não foge a essa regra. Esse livro é dividido em 3 partes. A primeira é uma análise da obra de Camões, e desse aparente ou pelo menos evidente desconcerto que há no mundo, dessa situação que todo ser humano minimamente crítico percebe que há algo de errado no mundo, que há um desconcerto no mundo, as coisas não se encaixam, né? O homem está no mundo, mas não foi feito para o mundo. Então ele pega a lírica de Camões e desenvolve essa ideia do aparente desconcerto que há no mundo, do aparente ou evidente desconcerto que há no mundo, sinal de que nós fomos feitos para a eternidade, né? Não fomos feitos para esse mundo, temos que aprender a viver nele, a nos conduzir nele, mas com os olhos postos na eternidade. A segunda parte do livro é sobre Machado de Assis, um ensaio sobre Machado de Assis, e é bem interessante porque ele fala sobre as duas fases de Machado de Assis. Uma fase mais convencional, mais certinha, ali da pessoa respeitadora das convenções, o fundador da Academia Brasileira de Letras e tudo. E uma fase mais amarga, mais crítica, talvez até mais louca, assim, no Machado de Assis, que ele considera, e não somente ele, provavelmente o maior parte dos críticos, que é a melhor fase do Machado de Assis, é a fase dele mais genial como o maior escritor. E, finalmente, na última parte do livro, ele faz um ensaio sobre uma exposição, umas obras de arte que ele visitou, aí tecem algumas considerações sobre as obras realmente valiosas, pinturas que realmente significam, têm peso, que realmente acrescentam, que têm um valor verdadeiramente humano. E ele usa uma figura até bastante interessante sobre a arte verdadeira, as pinturas verdadeiras, que toda obra genuína, todo livro genuíno, bem escrito, vai ser parte de um grande ofertório que a humanidade vai oferecer a Deus no final dos tempos. Então, achei muito bonita essa figura, de que toda obra genuinamente humana, toda obra realmente artística, seja literária, ou na pintura, na escultura, ou na música, vai ser parte de um grande ofertório oferecido a Deus no final dos tempos. Depois do Desconcerto do Mundo, ele escreve então o Dois Amores, Duas Cidades, que é a obra magna dele. Como eu disse, né,
o Gustavo Corsão tem essa semelhança com Santo Agostinho. Ele tem as suas confissões e a sua cidade de Deus. As confissões da descoberta do outro e a sua cidade de Deus, dois amores, duas cidades, que tiram o mote mesmo da cidade de Deus, né? Confessadamente, claramente, a ideia é tirada da cidade de Deus, de Santo Agostinho. Aqui eu faço até uma observação, um parênteses. Eu tive a curiosidade e a vontade até de prestar uma homenagem ao grande escritor carioca, visitando o túmulo dele no Rio de Janeiro. Então, lá no cemitério São João Batista. E aí houve aquele momento trágico em que eu cheguei na recepção do cemitério e perguntei se havia um catálogo, uma referência separada para os livros das pessoas, para encontrar o jazigo das pessoas famosas. Aí tinha, só que lá, assim, as pessoas famosas para eles é Cazuza, sei lá, outros atores da Globo, alguma coisa assim, são os túmulos mais procurados para visitação lá no cemitério, né? Me causou assim aquele primeiro impacto, aquela primeira perplexidade, né? O nome do Gustavo Corsão não estava lá nessa relação separada. Então eu tive que fazer a busca pelos critérios normais, né? Pela data de falecimento e pelo nome, e encontrei. Então uma coisa que me chamou a atenção que o número do jazigo dele lá no cemitério se não me engano, é 13-430. E no túmulo, normalmente, você tem, a gente sempre tem, né, nos túmulos, né, a data de nascimento e a data de falecimento. O começo e o final estão batendo com o Santo Agostinho. O Santo Agostinho nasceu em 13 de novembro de 354 e morreu em 28 de agosto de 430. Então é quase que as datas de Santo Agostinho abreviadas, né? 13 e 430. Uma parte foi eliminada, mas é como se tivesse o começo e o fim, né? O 13 de novembro e o ano 430. Isso me chamou muita atenção, eu achei bonita essa ideia. Há outros pontos de contato com o Santo Agostinho, talvez com Santa Teresa também, que eu percebo no Gustavo Corsão, que é uma sinceridade à flor da pele, assim, uma sinceridade absoluta. É uma paixão também, não no sentido pejorativo, mas no sentido de amor dedicado, um amor intenso pelas coisas, que a gente percebe muito isso no Gustavo Corsão, em Santo Agostinho e Santa Teresa, né? A paixão pelo aquilo que é dito, por aquilo que é transmitido, pelo objeto do livro, pelo que está sendo tratado, o assunto tratado nos livros, né? Ele é uma pessoa claramente apaixonada, e teve várias paixões, ele mesmo diz isso, que teve várias paixões, não só paixões pelas mulheres, mas paixões pelos estudos, né? Foi apaixonado pela esgrima, pela astronomia, pela eletrônica, pelo catolicismo, né? Foi um homem de várias paixões. Inclusive um concurso que ele perdeu injustamente para ter acesso ao Observatório Nacional, que tinha o hábito de frequentar o Observatório Nacional por amor à astronomia. Ele criou um método original de determinação da latitude com teodolitos e que era superior ao método utilizado na época, e apresentou essa invenção para ter acesso, se não me engano, como professor lá do Observatório Nacional, e tomou bomba injustamente nisso, porque foi reconhecida a originalidade da invenção, mas mesmo assim ele foi reprovado no teste, no concurso. E é bonito que ele escreveu um artigo uma crônica sobre isso, e ele diz assim: para o razoável equilíbrio do mundo, é bom que os moços encontrem alguma resistência em todos os seus amores. Eu acho bonita demais essa frase. Eu até coloquei no meu WhatsApp. Essa é a frase do meu WhatsApp. Para o razoável equilíbrio do mundo, é bom que os moços encontrem algumas resistências em todos os seus amores. Algumas moças até me perguntaram assim: você está falando de algum amor frustrado, não realizado e tal? Ou o Gustavo Corsão estava falando disso? Eu falei: não, ele está falando da bomba que ele tomou no concurso que ele fez para o Observatório Nacional, um concurso sobre astronomia.
Então, para dizer das paixões do Gustavo Corsão, né? Das paixões dele. Então, é um autor assim, de uma sinceridade absoluta e que consegue ter beleza no modo de escrever sem ser artificial, sem ser pedante. Ele consegue ser bonito sem ser falso, artificial ou demonstrar uma falsa erudição, que isso às vezes acontece muito em vários autores, né? A pessoa querer aparentar uma coisa que ela não é, que ela não pensa ou que ela não possui, uma erudição que ela não possui. E a gente percebe que o Corsão tem essa coragem imensa de se apresentar totalmente nu diante do leitor, nu não em termos de roupa, né? A nudez da alma, né? Quando você lê o Gustavo Corsão, você vê a alma dele, você lê a alma dele, você percebe como ele é. E percebe como ele é bonito, como a alma dele é bonita. A coragem dele é impressionante, mas também a beleza dele é impressionante. Talvez ele não tenha tanto medo de ser sincero, porque ele talvez tenha consciência da beleza da alma dele, da grandeza da alma dele, né? Então, eu destacaria muito essa sinceridade do Gustavo Corsão, que, a meu ver, coincide muito com a sinceridade de Santo Agostinho e com a sinceridade de Santa Teresa. E ele, como neto de espanhol, o avô dele materno era espanhol, eu já falei com muitos amigos meus que os meus santos prediletos são os santos espanhóis, porque eles têm uma santidade assim, inflamada, né? Ao mesmo tempo são muito estudiosos, porque as duas ordens talvez mais intelectualizadas que há são a dos jesuítas e dos dominicanos, fundados por dois espanhóis, ao mesmo tempo em que eles são muito intelectualmente desenvolvidos, eles têm essa paixão, né? Tem esse amor, né? Então, o Gustavo Corsão tem isso dos santos espanhóis, tem isso de Santa Teresa e tem isso de Santo Agostinho também, que é um apaixonado, apesar de ser africano e não espanhol. Talvez um africano aí com algo de espanhol, né? Então, o Dois Amores, Duas Cidades é uma obra mais densa, mais profunda, a obra magna do Gustavo Corsão, que é uma obra de filosofia da história. E nesse livro ele divide a história da humanidade em duas fases. A fase que vai da Antiguidade e engloba a Idade Média, pega a Antiguidade e a Idade Média, que ele chama de civilização do homem interior. E depois a civilização que surge com a Idade Moderna, que ele chama, que vem até os nossos dias, que ele chama de civilização do homem exterior. Ele realça como Deus e a religião tinham um papel importante na Idade Média e também na Antiguidade, e como isso foi benéfico para a humanidade, como houve grandes elaborações filosóficas ao longo desse período, né? Mesmo na Grécia, grandes elaborações filosóficas, na Idade Média também, com São Tomás, que fez a grande síntese, né? A grande junção entre fé e razão, fez esse casamento feliz e importante entre a fé e a razão. Como colocar Deus no centro foi importante para a humanidade. Depois veio a Idade Moderna, que começou ali com o fim, com a decadência da Idade Média, com uma espécie de ideologia chamada nominalismo, que foi um embrutecimento da filosofia escolástica, né? Que fez uma cisão, uma separação entre fé e razão, como se fossem coisas antagônicas, totalmente distintas, com campos distintos. E essa separação produziu uma dilaceração também na filosofia e no homem e até na religião. O protestantismo mesmo tem muito disso que ele chama de irracionalismo, né? A fé é uma coisa, a razão é outra. Então ele destaca muito o irracionalismo de Lutero, essa rejeição ao emprego da razão nas discussões teológicas, na investigação teológica. Ele diz que, nesse livro, que o Lutero é o protótipo do homem moderno, né? Contestador, subjetivista, né? Relativista. O que interessa é a opinião dele, né? Não é o que chega pelos sentidos, não é o que a pessoa absorve pelos sentidos, mas é
é o que ela elabora dentro da mente dela. Talvez o mote principal desse livro seja os estragos que o nominalismo fez na civilização ocidental, a destruição completa que o nominalismo fez na civilização ocidental e que a gente sente nos dias de hoje nas correntes filosóficas que predominaram na Idade Moderna e contemporânea e continuam predominando com as consequências trágicas que nós temos visto, né? Inclusive as ideologias do ressentimento, que eles chamam de ideologias do ressentimento ou filosofias do ressentimento, como o comunismo, o nazismo, né? Que tem muito essa carga de ressentimento e tem um poder devastador, né? Se na psicologia o ressentimento já é negativo para uma pessoa, imagina para uma sociedade, né? Então, essa é a ideia principal do Dois Amores, Duas Cidades, uma obra de grande erudição e que demonstra como o abandono de Deus na via moderna e também como o abandono da fé, assim, o divórcio entre a fé e a razão trouxe consequências catastróficas para a civilização ocidental, ou civilização materialista, ou civilização do homem exterior. Depois de Dois Amores, Duas Cidades, ele escreve, na verdade há uma outra coletânea de artigos, A Tempo e Contratempo, e A Contratempo, em 1969. E em 1973 ele escreve o seu último livro, O Século do Nada, em que ele procura examinar a trágica situação da Igreja no Brasil depois do Concílio Vaticano II. A infiltração comunista na Igreja, a ascensão da teologia da libertação. Ele relata até o afastamento que ele teve do Centro Dom Vital. O Alceu Amoroso Lima ficou um tempo no exterior, se não me engano como diplomata, até 63. E o Gustavo Corsão foi o presidente do Centro Dom Vital durante 10 anos, enquanto o Alceu Amoroso Lima estava fora. Depois do fim da Segunda Guerra Mundial, houve uma tendência no mundo de um direcionamento filosófico para a esquerda. A maioria dos pensadores no mundo tendeu para a esquerda depois da Segunda Guerra Mundial. E isso deixou ele preocupado. E ele percebeu isso no Alceu Amoroso Lima também. Uma aproximação do socialismo, uma certa simpatia com o comunismo. Tem um livro do Alceu Amoroso Lima que chama Cartas do Pai, eu até tenho aqui, uma correspondência dele com uma filha dele, Beneditina, em que ele fala assim, na época da ditadura aqui no Brasil, que os melhores estavam presos e que ele sentia vergonha de estar solto naquela época. Eu tomo essa frase assim com bastante críticas. Eu não concordo com essa frase. Nós temos visto que as pessoas que foram presas na época da ditadura estão voltando a ser presas agora. Então, assim, não há... Nesse ponto particular, eu acredito que o Gustavo Corsão estava muito mais certo. Ele diz, no Século do Nada, que ele não se deixou seduzir por essa inclinação à esquerda que aconteceu no mundo e até no Brasil e com Alceu Amoroso Lima depois da Segunda Guerra Mundial. E defende até com vigor a ditadura. Pode ser que haja algum excesso dele na defesa da ditadura, não sei. Talvez hoje a visão que nós tenhamos da ditadura esteja até amadurecendo no Brasil, assim como nação, como uma espécie de mal necessário. Me parece que a cada dia fica mais claro que a ditadura foi necessária, que a intervenção militar foi necessária. Ele diz até no começo do Século do Nada, né, numa introdução que é belíssima, valeria muito a pena ler a introdução extensa, de mais de 40 páginas. Ele diz que a intervenção militar, aos olhos dele, foi a resposta de Deus e de Nossa Senhora para as preces do povo brasileiro, que via que o Brasil estava se tornando comunista. O João Goulart,
tomava claras iniciativas de implantar o comunismo no Brasil. E que se não houvesse uma intervenção de Deus, não houvesse uma intervenção de homens de boa vontade, no caso do exército, nós teríamos uma situação catastrófica aqui hoje, parecida com Cuba ou Venezuela. Então ele reputa como uma intervenção de Deus. Então, percebendo essa aproximação do Alceu Moroso Lima das esquerdas, ele vai conversar com o cardeal Dom Jaime Câmara, do Rio de Janeiro, e diz que quer sair do Centro Dom Vital. E que, na opinião dele, o Alceu Moroso Lima não estava mais tão fiel assim ao magistério da igreja, tendendo muito à esquerda, fazendo uma certa plástica nos documentos pontifícios, alterando nos artigos dele a interpretação dos documentos pontifícios, então que ele não se sentiria bem para continuar no Centro Dom Vital. Aí o Dom Jaime Câmara diz que o Alceu é que deveria sair, que ele deveria permanecer no Centro Dom Vital, e elabora uma carta a ser entregue para o Alceu Moroso Lima, pedindo que ele deixasse a presidência do Centro Dom Vital. Só que aí o Gustavo Corsão, nessa introdução, ele complementa o seguinte: talvez a carta tenha sido excessivamente branda assim, do cardeal, endereçada ao Alceu Moroso Lima, que não queria também magoá-lo, né, constrangê-lo e tal. E também a pessoa que ele indicou para entregar a carta não foi das melhores, assim, talvez não tenha sido a melhor escolha. O Dom Jaime Câmara pediu para o Dom Helder Câmara levar a carta para o Alceu Moroso Lima. Aí nesse ínterim, nesse percurso da carta sair do Dom Jaime Câmara e o Dom Helder Câmara e entregar a carta para o Alceu Moroso Lima, curiosamente, não se sabe como, saiu no Jornal do Brasil, se não me engano, um artigo dizendo que o Alceu Moroso Lima estava sendo sabotado, que estavam querendo tirá-lo da presidência do Centro Dom Vital, ou se houvesse uma conspiração contra o Alceu Moroso Lima. Então, o Corsão vê que, assim, na opinião dele, o cardeal, ainda que com boa intenção, talvez ele tenha sido um pouco precavido nos termos da carta, ou na pessoa em quem ele confiou para ir fazer a entrega da carta, que deu essa oportunidade de reação e de defesa, e até de uma politização que não havia, nessa saída, nessa tentativa de retirada do Alceu Moroso Lima do centro. Então, com a repercussão desse artigo, a posição lá, a situação do Alceu Moroso Lima ficou mais, ele ganhou mais defensores, ficou mais difícil a saída dele lá do Centro Dom Vital. A igreja no Brasil, muitos padres já iam adotando um viés bastante esquerdista, né? Ele relata a presença de padres dominicanos franceses que já vinham aqui dar palestra no Centro Dom Vital, que já demonstravam essa influência comunista, o padre Lebré e um outro padre dominicano. Então, ele não teve outra saída, ele se retirou do Centro Dom Vital. E, então, anos depois, ele cria um outro grupo, um outro centro de intelectuais, que é o Permanência. E a maioria das pessoas que frequentavam o Centro Dom Vital segue o Corsão também, vai atrás dele para o Centro Permanência. Então, à vista dessa necessidade da saída do Corsão do Centro Dom Vital, até por amor à coerência, que foi uma coisa que ele sempre prezou, né? Ele seria impensável pensar no Corsão no Centro Dom Vital com uma linha filosófica ou ideológica que ele não concordasse, né? E com uma linha que ele considerava contrária ao magistério da igreja.
Então se deu em 1968, ele saiu do Centro Dom Vital em 1963 e continuou os trabalhos dele, as crônicas, uma outra tentativa de fundar um outro centro assim, de estudo da intelectualidade católica, até que, na verdade, isso se consolidou em 1968 com a criação da Permanência, que também tinha uma revista com o mesmo nome, a Permanência. O Centro Dom Vital tinha uma revista muito famosa em que tinha assinantes no Brasil, na América Latina, no exterior, que era a Ordem, né? O Gustavo Corsão escreveu muito nela, o Alceu Moroso Lima, ele era o principal responsável por essa revista. Havia artigos do Jacques Maritain e outros pensadores estrangeiros. Então, com essa aproximação do centro, com essa criação do Centro Permanência, a linha inicial do Centro Permanência continuou boa, assim, de ortodoxia e fiel ao magistério da Igreja. Mas depois de um tempo, quando o Corsão foi ficando mais envelhecido, um pouco mais amargurado, um pouco mais sentimental, ele perdeu 99% da visão, passou a ter uma grande dificuldade para escrever, às vezes pediu para os amigos localizarem trechos nos livros que ele precisava e lia com auxílio de uma lupa e tal. Vendo também a situação catastrófica que acontecia no Brasil e nenhuma reação eficaz, uma certa passividade e até cumplicidade dos bispos e do clero, ele começa a se aproximar demais do tradicionalismo e a fazer críticas até infundadas ao Concílio Vaticano II. E algumas dessas críticas há no livro O Século do Nada, né? Ele também procura retificar o que ele considera de alguns erros que ele cometeu de uma adesão integral ou quase integral ao pensamento do Jacques Maritain. Começa a sustentar que o Jacques Maritain apontava pouco para esse que era o principal problema da Igreja, que era o comunismo, que no último livro dele, se não me engano, O Camponês da Garona, não sei se seria essa a tradução, O Camponês da Garona, se não me engano, do Jacques Maritain, ele tenta analisar os problemas da Igreja e talvez não fale nenhuma vez sobre o comunismo. E o Corsão acha isso uma falha imperdoável. Como é que uma pessoa disserta, um filósofo do gabarito do Jacques Maritain, que ele continuava considerando o grande mestre intelectual dele, um tomista ou neotomista de primeira grandeza, que poderia ter pertencido poderia ter sido um dos maiores nomes da escolástica, se fosse contemporâneo de São Tomás. Como é que o Jacques Maritain deixa de falar sobre comunismo como um problema grave na Igreja? Inclusive há um trecho interessante nesse livro que ele diz assim: qualquer beata do apostolado da oração no Brasil sabe que o comunismo é o veneno que transtornou tantos padres, sabe que o comunismo é o ópio do clero. É sensacional essa frase: o comunismo é o ópio do clero. Os comunistas dizem que a religião é o ópio do povo, né? Ele teve essa sacada de inverter o jogo. O comunismo é o ópio do clero. Então ele retifica, ou tenta retificar algumas posições dele em relação a Jacques Maritain, ainda que com todo respeito e reconhecimento que ele continuou conservando ao pensamento do Jacques Maritain, mas procurou fazer algumas retificações. Em algum ponto, acho até que ele tem razão. Acho que é um livro respeitável, O Século do Nada, apesar de um livro um pouco mais passional. E agora ele erra claramente quando faz críticas ao Concílio Vaticano II e a gente percebe, até com uma certa facilidade, que ele tenta desenvolver o mesmo tipo de argumentação ou de crítica que ele faz aos escritores, ao Teilhard de Chardin, por exemplo, ou ao Jacques Maritain. O mesmo tipo de crítica ele quer fazer ao Concílio, que é uma obra do Espírito Santo, né? Que é uma obra coletiva também dos bispos e do Papa, né? Então fica claro que o instrumental que ele utiliza para examinar o concílio é um instrumental inadequado. Você pode usar seu espírito crítico ou a sua razão natural para criticar um autor, um filósofo, mas daí a querer criticar a razão sobrenatural de Deus com o mesmo aparelho, mesmo instrumental, claramente o meio é impróprio, inadequado, e o resultado também
é desastroso, é um resultado errado, né? Então eu considero, algumas pessoas até me criticam por me distanciar ou não concordar com o Gustavo Corsão em relação às críticas que ele faz ao Concílio Vaticano II. Mas eu realmente acho que é uma crítica que deve ser feita, e é uma crítica que eu tenho certeza que ele recebe de bom grado lá no paraíso onde ele está agora. Com certeza ele sabe que ele errou nessas críticas que ele fez ao Concílio Vaticano II. A gente vê que em todos os concílios, ou a maioria dos concílios da igreja ao longo da história passaram, logo após eles, a igreja passou por momentos de crise. Isso não é novidade do Concílio Vaticano II. O novo, ele tem um período de acomodação, de adaptação mesmo, e até de manipulação. A esquerda tentou manipular as conclusões, os resultados do concílio, mas daí a dizer que o concílio foi errado já é outra coisa. E o Bento XVI, o João Paulo II nos ajudaram muito nisso, para dizer que o Concílio Vaticano II tem que ser interpretado com uma lógica de continuidade, né? Não uma lógica de ruptura. A ruptura não pode ser nem a dos esquerdistas, nem a dos tradicionalistas, né? De dizer, os esquerdistas dizem que a igreja só existe agora, e os tradicionalistas dizem que a igreja parou antes do Concílio Vaticano II, né? Não pode ser assim. Então esse foi o último livro do Gustavo Corsão. Em 1980 foi lançado Conversa em Sol Menor, que é espetacular, uma coleção de crônicas também, com um sabor autobiográfico, promovida inclusive pelo Ministério da Educação e Cultura, cuja leitura eu recomendo vivamente, e que trata das várias fases, das várias peripécias do Gustavo Corsão ao longo da vida, da sua infância, da vida dele no Colégio Corsão, da mãe dele, da mulher dele como mulher forte, dedicada, seu Castanheira como grande padrasto, um homem muito humano. É um livro cuja leitura eu recomendo muito, essa coleção de crônicas. E antes de finalizar, então, agradecendo desde já a oportunidade, esse presente, eu agradeço a todos os organizadores, ao Diego Guilherme, que me convidou para falar sobre o Corsão. Agradeço a todos os envolvidos, ao Joel, ao Eduardo, a todos os envolvidos nesse fabuloso congresso de literatura católica. Agradeço muito essa participação. Eu sei que é um dom de Deus, um dom extraordinário de Deus, esse congresso, e me sinto muito honrado de participar dele. E parafraseando o Gustavo Corsão, que diz que o Dois Amores, Duas Cidades é como um alfinete de uma fralda que ele oferece para a nova civilização que está por nascer. Essa minha pequena participação aqui no Congresso de Literatura Católica é o alfinete da fralda do novo Brasil, da nova civilização, que eu também, com toda a minha limitação, eu ofereço aqui, esse pequeno alfinete para a fralda do novo mundo, novo Brasil, nova civilização que todos nós queremos que surja, né? Uma nova também, uma igreja católica renovada, de cristãos amadurecidos, que não vivam uma fé tão sentimental, mas uma fé intelectualmente madura, como pede São Pedro, que a gente deve dar as razões da nossa fé àqueles que nos pedem, as razões da nossa fé. Muitas pessoas se afastam da fé por falta disso. Então, antes de terminar e já fazendo esse agradecimento, eu queria sugerir a leitura de alguns livros do Gustavo Corsão, ou relativos a ele. Para uma primeira aproximação, vale muito a pena esse pequeno livro da editora Quadrante, Lições de Gustavo Corsão, da escritora Marta Braga, cujos pais foram amigos pessoais do Corsão, no Centro Dom Vital e no Permanência. Ela fez uma tese de doutorado na Espanha sobre história da igreja no Brasil. Então, para uma primeira aproximação, uma ideia geral dos livros do Corsão,
esse seria o primeiro livro, a indicação mais adequada. Depois, me parece que o ideal seria seguir a ordem em que os livros foram escritos, né, pelo Corsão. Então, A Descoberta do Outro foi o primeiro a ser escrito. Há uma reedição recente da editora Vide Editorial. Ficou bem bonita essa edição. No final tem até uma carta do Jacques Maritain ao Corsão, parabenizando pelo livro, tecendo considerações sobre o livro. Seria a segunda indicação. A terceira é Três Alqueires e uma Vaca, que ainda não foi reeditado, né? Mas é um livro de leitura obrigatória. Todo intelectual católico precisa ler esse livro. É uma lacuna, é uma grande lacuna no currículo de qualquer católico intelectualizado não ter lido esse livro, não ler esse livro. Inclusive dos universitários, quando esse livro foi editado, foi lido por furor, assim, com todo interesse pelo meio universitário, pelos universitários. Depois, em seguida, seguindo a ordem cronológica, né, Lições de Abismo, também uma leitura indispensável, o único romance do Corsão e que ganhou o prêmio da Unesco. Esse aqui tem gravuras do Oswaldo Goeldi, um artista que foi muito amigo do Corsão. Em seguida o obrigatório Claro e Escuro, sobre casamento, insolubilidade do casamento, contra o divórcio, né? A crítica ao cientificismo na psicologia. Depois, o Desconcerto do Mundo. Uns 3 ensaios. A obra magna, Dois Amores, Duas Cidades, Civilização do Homem Interior, Civilização do Homem Exterior. Também leitura obrigatória. Eu só passei a entender o mundo quando eu li esse livro. Até antes de ler esse livro, não entendia a razão das coisas acontecerem como elas acontecem. O último livro, escrito por Corsão, O Século do Nada. O Conversa em Sol Menor, o meu já está se desintegrando completamente. É uma obra que foi editada depois da morte dele, né? Ele morreu em 78, 6 de julho de 78. Um dado importante é que ele completa 40 anos de morte esse ano, né? É bonita a coincidência do Congresso de Literatura Católica com os 40 anos da morte do Corsão. Tem uma foto bonita dele aqui atrás do livro. E há também esse livro organizado pelo Luiz Paulo Horta, com crônicas do Gustavo Corsão, da editora Global. Também é um livro muito bom, com crônicas excelentes. Uma outra coleção, aqui na verdade não tanto das crônicas inteiras, mas de trechos de crônicas, também feito pela Marta Braga, autora do Lições de Gustavo Corsão. Esse aqui da editora Cultor de Livros. Ela pinçou trechos importantes das crônicas do Corsão. E um outro livro, que é mais para buscar algum outro dado adicional, eu não concordo muito com as posições da autora desse livro, Cristiane Jales de Paula. Se não me engano, é uma tese de doutorado, mas as posições dela são bastante críticas ao cristianismo, assim, ao catolicismo. Eu confesso que eu não li o livro todo, só dei uma folheada. Tem algumas informações que podem ser úteis assim, para quem quer conhecer bem o Corsão,
como por exemplo o nome dele como Oblato Beneditino, eu tirei desse livro, descobri aqui nesse livro. Mas as teses centrais defendidas nesse livro, não sei se serão de tanto proveito, mas há informações que serão úteis, que trarão coisas que acrescentam sobre a biografia do Corsão. E o título também é interessante, fala do bom combate que ele fez na imprensa brasileira, né? Ela disserta aqui sobre o combate que ele fez, combate de ideias que ele fez na imprensa brasileira. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por tudo e que seja um sucesso o Congresso de Literatura Católica.